Se vocês estão acompanhando aquele vídeo do Thales, que ele pega 30 demitidos e ele é o patrão, e aí ele dá os conselhos dele lá para quem tem argumentos para falar que as empresas e tal não funcionam e tal. Mano, se não assistiu, assista lá, é bem legal. Olha os comentários. Eu vi um pedaço, mas eu já entendi como é que é a dinâmica. Gerou muito engajamento. Isso que funciona. Tá? Ele pegou uma era onde está todo mundo reclamando do CLT, viu uma oportunidade e focou o programa dele nisso. Cara, uma ideia super genial. E é um cara que eu sigo há muito tempo. Não sou aquele cara que admira as pessoas e tal, mas é um cara esforçado, tá? É um cara que tá sempre à frente, visionário, lida com pessoas que têm ideias. E é disso que eu quero falar hoje. Não basicamente só desse programa e tal que ele criou, que nem sei se foi ele que criou, mas provavelmente ele que teve a ideia, talvez. E é interessante falar, ouvir os funcionários. Cara, ele tá fazendo alguma coisa, pelo menos, tá ligado? Pelo menos ele tá vendo a visão, a realidade, como é que funciona atualmente. E faz muitos anos que funcionou, desde a era industrial, 1840, começou todo esse jogo da gente ser escravo, mas a gente tem a responsabilidade da nossa vida, a gente faz as nossas escolhas. Claro que muitos não têm a alternativa de fazer outra escolha. Tenho que botar o dinheiro na mesa, sustentar minha família. E é natural isso. E a gente tem que seguir as regras. Infelizmente é assim que funciona. Para quem não conhece o Thales, ele criou uma empresa, uma startup, né? Easy. Ah, cara, dá uma pesquisada aí, mas ele começou do zero, tá? Eu não estava lá para saber, mas ele começou com pouco recurso, vendeu a empresa, aí ele tá nesse meio de coach aí, de vídeos, ele tem uma empresa que não sei quantos, milhões, bilhões, sei lá. É um cara, tá? Cara que vive aquilo, ele escolheu aquilo para a vida dele. E pode achar que tu pode se espelhar naquele cara, ah, se ele fez isso eu também consigo. Não é tão simples assim, tá? Tem que vender a tua alma. É uma coisa que é extremamente pesada, tu tem que olhar as pessoas como números e, cara, é o capitalismo. É assim que funciona. Não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que é certo. Se tu tá no meio desse jogo, tu sabe que o lucro é a coisa mais importante pro empresário. E se tu não gera lucro, é como tá lá no vídeo, exatamente como tá no vídeo. E ele virou um psicólogo da galera lá, uma galera meio... Acho que era esquerdista, cara. Provavelmente, né? Só o esquerdista que reclama disso. O direita, ele entendeu o jogo, sabe como funciona, só que ele também virar extremamente radical nisso, eu acredito que seja errado. Eu sou meio termo, cara. Eu prego pelo lucro, é óbvio, mas de forma humana, que eu não precise vender a minha alma. Então é por isso que eu faço vídeos aqui. É uma coisa que eu gosto. É claro que um dia eu quero ter resultados. Quem que não quer ter resultados? Eu seria hipócrita falando que não, eu estou fazendo vídeo só porque eu quero ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer, eu acredito que seja a minha vocação. E teve uma galera que falou sobre faculdade, e eu acredito em faculdade, tá? Só que por vocação. Isso eu já entendi. Demorei para entender. E eu não sou tão especializado em falar nisso, mas, cara, se tu não tá fazendo algo por vocação, só pelo dinheiro, tu tá seguindo o caminho errado. Tá vendendo a tua alma que nem um empresário, tá ligado? A minha visão é essa. Então eu quero falar sobre a nossa vida é apenas uma engrenagem dessa ferramenta capitalismo. É normal. É o que a gente tá vivendo. A gente não pode fugir disso. E a gente tem que entender, tá ligado? E pensar como que eu posso fazer algo para eu não precisar vender a minha alma. E a internet está aí para a gente aprender, para a gente usar ela de forma certa, ela é uma ferramenta. Tem gente que usa para entretenimento, para, né, não ter ideias, porque é outra coisa que eu quero falar. Mano, como que eu vou ter ideias para começar um negócio? Como que eu vou ter ideias para fazer vídeos? Como que eu vou ter ideias, mano? Sabe por que a galera, e eu me incluo nisso, por que eu perdi muito tempo em não começar a criar as coisas, começar a criar o meu canal, começar a criar vídeos pro TikTok? Sabe por quê? Porque eu caí no conto de que eu tinha que ser produtivo o tempo todo. E essa é uma grande mentira que te contaram. Sabe por quê? Eu acordava, mano,
eu tenho que ter o meu tempo mais produtivo possível, eu não posso ser ocioso, eu tenho que estar fazendo coisas que me agreguem, que me gerem valor, que me gerem conhecimento. E essa é a grande mentira que te contaram, porque eu acreditei nisso. Eu acordava, botava um audiobook, começava a fazer as coisas produtivas, ia na academia, eu ainda vou na academia, não fujo disso, pesquisava as coisas importantes para eu ser produtivo, lia livros, que mais que eu fazia? Me alimentava bem, eu faço ainda, mas agora na correria eu não estou conseguindo. Mas saiba que os nossos grandes pensadores, pessoas que realmente geraram ideias para o que é hoje, cara. Matemática, se tu olhar o Einstein, físico, esqueci o nome dele, deixa aqui nos comentários se você lembra o mais importante lá, aquele matemático. Sabe o que eles faziam para ter ideias? Eles tinham tempo ocioso. E tempo ocioso, e quando eu falo tempo ocioso, não é ficar vadiando, olhando a tela do celular. Ambientes externos são extremamente perigosos para a sua mente e para as ideias, para as reflexões que você quer ter e não está tendo. Então pensa comigo, quando eu falo tempo ocioso, é você com você mesmo, você e seus pensamentos. Quando que foi a última vez que você ficou sentado, sozinho, mais de uma hora, refletindo, e não pensando bobagem, refletindo, mano, deixando os pensamentos virem e conversando com eles, conversando com você mesmo, eu diria, ou com Deus se você é religioso. Quando que você fez isso, mano? Porque quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, olhar as curtidas, olhar, sei lá, um vídeo engraçado, olhar um conhecimento, talvez. Você pode pensar que está sendo produtivo dessa forma. Eu não estou dizendo para te ser o cara, assim, baiano, vadio, mas eu estou falando para você usar as suas reflexões a seu favor. Usar as suas ideias para criar algo, para te gerar uma renda. Como que vem as ideias? Já parou para pensar? Da onde vem as ideias? Mano, eu venho as ideias do além. Não, mano. Não vem do além. Vem de toda a tua experiência de vida junto com momentos de reflexões. Agora, como que você vai ter seus momentos de reflexões se você não para um minuto? Tu tá recebendo estímulo o tempo todo. Quando tu acorda, tem a teus familiares falando besteira, falando coisas que vieram de notícias, que o fulano de tal estava traindo a fulana de tal. Se você está escutando música o tempo todo, cara, eu não sou contra isso, mas tu tem que saber momentos certos para ter isso. E eu aprendi. E eu fugi pra caverna. Eu fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha parentes, onde eu não tinha amigos, para ficar sozinho e começar a ter as minhas próprias ideias e tirar toda a negatividade que eu criei, que eu tive lá no ambiente onde eu morava. Cara, infelizmente é um pouco egoísta isso, eu sei, porque eu não vou estar ali confortando a minha mãe, confortando os amigos e tal, mas infelizmente é assim que funciona. Se você quer ter alguma coisa na vida, você tem que se isolar, cara, do mundo, das pessoas que não te agregam em nada. Como que eu consegui me manter assim? É difícil ser solitário, é difícil tu não ter amigos, é difícil, mas uma forma que me ajudou muito foi exatamente isso, postando vídeos. Porque quando eu posto vídeos, eu consigo expor tudo o que eu tô pensando, todas as reflexões, as ideias que eu tenho, para olhar novamente e encontrar algum propósito na minha vida. Sei que vai ter uma galera aí que já passou por depressão, já sentiu na pele o que é uma falta de pertencimento, de não ter o seu propósito, de não saber o que fazer na vida. E cara, pensa bem comigo, se tu olhar uma estatística aí, 50% das pessoas que, tá ligado? Eu não quero falar essa palavra, mas elas não sofriam com depressão, elas não tinham problema de depressão. Como assim, cara? Tu tá falando merda? É real isso, mano. Eu já passei por isso e eu nunca tive depressão. O que eu tinha era uma falta de propósito, uma falta de pertencimento.
Eu gosto de contar histórias aqui porque são coisas que fazem as pessoas se conectar. Eu tinha 22 anos, conheci uma garota e me apeguei intensamente por ela. Eu olhava aquela garota, eu olhava ela como parte de mim já. Cara, eu nunca mais vou deixar essa guria, é uma mina que eu preciso dela para me tornar feliz. Ela fez parte do meu propósito naquele momento. Então, eu queria que desse muito certo, tá ligado? E chegou um momento que eu não tava conseguindo mais ter uma vida de qualidade. Era muita briga, era muito... Cara, só que quando eu tentava terminar, eu voltava, porque me batia um vazio, cara, gigantesco. Uma falta de propósito, digamos assim. E eu nunca tive depressão, nunca tive esse problema. Só que chegou um momento que ficou insuportável, cara. Eu tive que largar de mão aquilo. Eu tive que, mano, a minha vida não vai pra frente se eu continuar com essa pessoa. Eu tô perdendo meu tempo, perdendo minha juventude por conta de um apego emocional. E aí eu decidi largar de vez e nunca mais voltar. Só que aconteceu de 7 dias seguidos eu ficar chorando, cara. Ficar chorando. E eu não tenho medo de falar isso. Eu fiquei extremamente deprimido. E eu sei, agora eu já entendo tudo que acontece no nosso cérebro e tal, mas como foi a minha primeira vez, eu era um cara inexperiente, eu achava que aquilo ali era o fim do mundo. E não era. Eu tava super errado. Eu não tinha cognição para entender aquilo. E o que aconteceu é que eu tive pensamentos tá ligado? E eu não tinha depressão. Agora eu te pergunto, um cara, sei lá, com 40, 50 anos, viveu o tempo todo com uma mulher, teve filhos, construiu, e aí do nada aquele laço é rompido. Esse cara não tinha depressão. E se tu olhar as histórias aí, tu vai ter exemplos sobre isso. O cara foi lá, não deu 3, 4, 5 dias do término, motivos por a mulher ter arrumado outro, ou não aguentar mais, sei lá, tem vários motivos. E ela definitivamente não quis mais o cara vai lá, se vê perdido e tira a própria vida. Acontece direto isso, as estatísticas mostram isso. Ah, mano, isso é mentira. É só tu pesquisar aí. Os homens são os que mais, né, se suicidam. E aconteceu do lado da minha casa, mano. Do lado da minha casa, um vizinho. E não só com um, cara. Mais de um. E conhecidos e outros que fizeram isso. Cara, que tinha tudo, mano. Tinha casa, tinha uma carreira. Era engenheiro o meu vizinho. Eu lembro, foi em 2012. Cara, eu nunca vou esquecer isso. Eu tava indo pro trabalho, meu CLT, e aí eu ouvi um grito do senhor, que era o pai dele. Neiva, Neiva, nome da minha mãe, gritando. E eu tava atrasado pro trampo, fui. Quando eu voltei do trabalho, minha mãe veio com a notícia. O fulano ali, o filho dele, se suicidou, tá ligado? E era um cara que tinha tudo, era bem financeiramente. Ele era engenheiro, tinha a própria empresa, um monte de coisa, cara. E partiu para outro mundo, largou daqui, desistiu da vida. E esse cara aí, eu te pergunto, ele sofria com depressão enquanto estava com a mulher dele? Não sei, cara, mas provavelmente não. Ele só viu que a vida dele não fazia mais sentido. E é o que a nossa geração está passando quando ela trabalha no CLT. Ele não vê sentido naquilo, ele não vê propósito naquilo. Até um cara comentou que, cara, eu posso parar de trabalhar hoje que eu tenho dinheiro pro resto da minha vida. Ele comentou que se é verdade eu não sei, mas eu sou tão feliz quanto você. Sou tão infeliz quanto você. Ele comentou aqui. Então não é a questão do dinheiro em si, é a questão do pertencimento, do propósito e da nossa vocação, do que a gente nasceu para ser. E cada pessoa só vai encontrar isso através das reflexões, de se conhecer, de parar de olhar para o lado de fora, tá ligado? Olhar para o mundo exterior, que não sabe nada da sua vida e você acredita que aquilo é a realidade. Ah, tu tá falando de espiritualidade. Não, cara, eu tô falando do que eu passei, tá ligado? E pode pensar, pode interpretar da forma que você quiser. Mas, quando eu parei, mano, de olhar pro lado de fora e começar a olhar pro lado de dentro, saber as coisas que eu tava colocando na mente, parar de seguir influenciador que tem a própria vida dele, parar de
olhar como que aquele cara tá sendo feliz, tá ligado? E daí tu tenta se espelhar naquilo, porque eu já passei por isso. Eu olho como que aquele cara conseguiu fazer tanta grana, como aquele cara conseguiu... Mano, ele teve o momento dele de reflexão, ele teve o momento dele de ideias, entende? Ele se autoconheceu para chegar no resultado que ele teve. Só que ele não fala isso para você, e nem ele sabe como que ele chegou naquele momento. Você tem que fazer exatamente isso. Parar de buscar prazer imediato, mano. Essa que é a real. O nosso cérebro, ele é uma máquina. Mas se ele está o tempo todo recebendo os estímulos externos, como que ele vai começar a criar algo? Se ele não tem tempo para isso. Sabe como que viviam nossos ancestrais, mano? E eu tô falando 1000 anos atrás. Sabe como que eles viviam? Eles não tinham essa pressão que a gente tem hoje. Eles não tinham a tecnologia como a gente tem hoje. Mas eles tinham o poder da reflexão. Eles tinham o poder de uma conversa produtiva na manhã ou à madrugada. Já pesquisou como que os nossos ancestrais, os homens lá que caçavam, como que eles dormiam? Sabe como que eles dormiam? Como que era o ciclo de sono deles? Já pesquisou? Cara, seja curioso, pesquisa, a internet tá aí, tá ligado? Então, esse é o recado de hoje. Um bagulho assim, que talvez tu nunca tenha parado pra pensar, ou talvez tu tenha achado que é algo de outro mundo, mas não é, mano. Eu consigo explicar isso porque eu tenho momentos de reflexões, entende? Então esse é o vídeo de hoje, cara. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele curtir. Se você é novo, se inscreve, que aqui, se você assistiu até aqui, eu tenho um negócio que eu vou comentar, uma ideia que eu quero colocar em prática futuramente. Vai demorar, com certeza. Alguns já falaram aqui para eu fazer um Telegram para criar uma comunidade que queira sair do país, tá ligado? Mas eu ainda acho que é meio radical isso, tá? Sair do país não é tão simples assim. Mas eu quero unir uma galera, mano. Não, e não quero unir essa galera pra vender alguma coisa, tá? Fique claro. Eu tô nessa jogada com vocês, tá ligado? Eu tô crescendo junto com vocês. Eu quero criar uma comunidade que tá junto nesse processo, mano. E eu não vou ser líder, nada. Eu vou estar ali junto com vocês, no mesmo ambiente, tendo ideias, tendo reflexões, tendo indicações de alguma coisa, sabe? Ah, mano, eu fiz isso pra chegar até aqui, tá ligado? O cara conversar, mano, ter essa troca, é isso que eu quero. Só isso. Ter uma troca de experiência. Porque quando a gente se une, mano, tem uma comunidade, a gente tem inovação, mano. A gente consegue lutar por alguma coisa. Faz sentido aquela ideia que eu falei sobre pertencimento. É exatamente isso a minha ideia. E não é juntar uma galera para depois passar um link e vender. Isso não faz parte da minha integridade, tá? Então, um grande abraço, fique com Deus se você assistiu até aqui e até um próximo vídeo.